No âmbito da comemoração do centenário da Primeira Grande Guerra, a Liga dos Combatentes do Núcleo de Lolé cria vários eventos para assinalar a data. A Grande Guerra, vista por um loletano Recordações de Pedro de Freitas, foi a primeira conferência a ser realizada. Na mesa estiveram presentes Ângelo Silva, presidente do Núcleo de Lolé da Liga dos Combatentes, João Ribeiro, membro da Liga, e o engenheiro Luís Guerreiro. Como orador, Luís Guerreiro apresentou as memórias escritas no livro As Minhas Recordações da Grande Guerra, de Pedro de Freitas. Combatente, um dos grandes desejos de Pedro foi que as suas memórias ficassem escritas, por isso sempre registou o que viu e acabou por escrever 3 livros. Luís Guerreiro explica o contexto histórico e frisa alguns desses momentos. Mas ele vai em abril de 1917. Ele já vai numas segundas ou terceiras levas, porque a Inglaterra pôs ao serviço de Portugal navios durante um certo tempo, que eram complementados com navios portugueses que transportavam esses militares. O cenário da despedida era um cenário triste, de choro. Aliás, esta fotografia que aqui estão a ver é precisamente a altura do embarque das tropas portuguesas, em que os familiares destes soldados que a maior parte deles nunca tinham saído da sua aldeia. Não esquecer que Portugal era um país extremamente rural, as pessoas viviam fundamentalmente nas zonas rurais e eram também muito analfabetos. Cerca de 80% destes soldados eram analfabetos. Não sabiam ler nem escrever, não sabiam falar a língua dos países onde iam, França ou Inglaterra, ainda por cima iam ser integrados no exército inglês. Não sabiam falar inglês, não sabiam falar francês e pessoas simples, pessoas de grande modéstia e, portanto, estes cenários da despedida pós-barcos, para a entrada pós-barcos, eram cenários tristes, de choro, de aperto no coração, esse tipo que foram descritos. Há muita gente que escreveu sobre as memórias da guerra. Dadas as diferenças culturais e as condições da guerra, o orador explica como eram as condições de vida neste período histórico. Os soldados portugueses, quando vão para a Flandres, o clima lá não é como o clima daqui, um clima frio, chuvoso, úmido, e têm que viver nas trincheiras. E as trincheiras têm água, têm ratazanas, têm doenças permanentemente, e os nossos hospitais estavam permanentemente a receber soldados, doenças, umas simuladas e outras verdadeiras. Havia um comandante, que ele descreve aqui, o soldado simulava ou dizia que tinha febre, passava para o comandante via, estás bom, vai para a guerra outra vez. Ou seja, mesmo com a mochila às costas, malta ia mesmo. Muitos, os hospitais estavam cheios de malta. E aqueles que tinham dinheiro, isto depois da guerra, dentro desta guerra, também, e o Pedro de Freitas, como soldado, ele começa a ver as injustiças que a própria guerra produz. Há uns, o problema dos oficiais, ele diz aqui a determinada altura, e eu se calhar até vos leio o que é que ele diz, que era o primeiro trabalho dele. Ele, quando chega lá, desce em Brest, vai para um acampamento, é incorporado lá naqueles exercícios, mas depois entram no comboio e são levados uns quilómetros valentes para um sítio, e como ele é ferroviário e clarim, atenção que ele é músico, ele tem a missão dos toques da companhia, o que lhe também, enfim, suaviza o trabalho, porque o trabalho dos caminhos de ferro era um trabalho duro, não era tão perigoso como aquele que era estar na trincheira na primeira linha, ou na segunda, porque normalmente havia a primeira linha, havia a segunda linha, separada não sei quantos metros da primeira, e depois a linha das aldeias. E depois é que havia o comando do corpo expedicionário que é mais para trás. E, portanto, o Pedro Freitas normalmente ficou sempre na linha das aldeias. O que não significa que não se corresse perigos, porque as aldeias foram todas elas bombardeadas. E ele tem histórias, aqui descreve ataques em que, perigosíssimos, que alguns colegas dele perderam a vida e ele correu risco de vida permanentemente, mas a primeira vez que lhe dão um trabalho para ele fazer, ele descreve-o desta forma. Os cadáveres dos soldados, portanto,
portanto ele é ferroviário. As linhas de caminho de ferro eram bombardeadas permanentemente. O grande meio de transporte das tropas eram os caminhos de ferro. E, portanto, esta companhia, que depois eram divididas por destacamentos ou por secções, tinham que avançar para recuperar, pôr os travessões, pôr as travessas, pôr os carris, etc., de modo a que os comboios pudessem passar em ambiente de chuva, de lama e das piores condições imagináveis, com alimentação deficiente, etc. Os cadáveres dos soldados, mulas, cavalos e mais fragmentos macabros são em abundância, portanto, onde ele foi trabalhar. E em verdadeiro estado de putrefação, espalhados à superfície da terra, incomodam-nos, horrorizam-nos. A falta de preparação para enfrentar de modo súbito tal situação é a causa do nosso aniquilamento moral. A atmosfera, bastante carregada, e de uma cor de chumbo que as nuvens ainda mais realçam, torna este ambiente deplorável, desgraçado. O apetite, à hora da comida, o apetite desaparece. Não há ninguém que tenha estômago para ingerir a dura refeição em presença de cenário tão bárbaro. Volta-se, pois, ao trabalho. Aqui, arrumando-se, ali, carregando-se, mais volta para aqui, mais volta para acolá, mais engulhos de enjoo por ter-se topado com uma perna ou uma cabeça, a granel mistura com a pá ou a picareta, quando se desenvolve a sua atividade, às 17 horas, a malta recolhe como fora ao acampamento. No fim, o orador resume a importância da documentação de Pedro de Freitas. Para terminar, dizer que o Pedro de Freitas viveu intensamente este período da guerra, viu e escreveu os momentos difíceis que lá se passaram, em termos, deixa-nos descrições, em termos como era o cotidiano dos soldados, dos oficiais, em termos de alimentação, em termos de descrição das localidades francesas por onde passaram, o horror dos ataques, das ofensivas alemãs, dos estragos, das intempéries, normalmente sempre deslocações a pé debaixo de chuva, eram quase sempre. As dificuldades, a fome, tudo isso ele passou. No fim, ele descreve isto tudo num tom verdadeiramente nacionalista e patriótico. A gente lê o livro todo, do princípio ao fim, e apesar destes momentos de desalento, de moral baixa, de refletir sobre para que é que nós estamos aqui a fazer isto tudo, para que é que serve esta guerra, para que é que nós, portugueses, estamos aqui. E, no fim, ele chega à conclusão que Portugal cumpriu o seu dever, cumpriu uma missão patriótica, como ele dizia antes de ir para lá, e não se nota aqui uma resignação. O primeiro passo de muitas iniciativas que surgirão na comemoração do centenário da Primeira Grande Guerra.